Boa noite, pessoal. Então, hoje, partindo para a nossa última aula do núcleo de Excel. Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar, então, os três tópicos que faltou, né, na última aula, que seriam os links, e consultas e conexões. Conexões. Aí. Tá, gente? Então, primeiramente, eu vou começar explicando os links para vocês, tá? O que que são links? Links é uma ferramenta muito útil que nos traz agilidade no Excel, que a gente pode encontrar ela através do nosso botão direito do mouse e aqui no final também, aqui tá escrito, ó, link. Ou também tem um atalho aqui na aba inserir, que tem aqui o link também, tá? Então, para que que serve esse link? Primeiramente, a gente pode utilizar o link para inserir ele em um botão. Como funciona isso? A gente pode vir aqui na guia inserir também, vir em ilustrações e vir aqui em formas, ó. E aqui em formas tem várias formas que o Excel já disponibiliza para nós. Para estar fazendo um botão, eu normalmente utilizo essa daqui, é um retângulo com os cantos arredondados, tá? E é só eu desenhar aqui do tamanho que eu quero. Eu vou escrever macros aqui, você já vai entender por que que eu vou escrever macros. Macros, então, colocar em negrito só, deixar bonito nesse botão, no meio, tá. E quando eu clicar aqui em cima desse botão, eu posso clicar com o botão direito, então, e vir aqui no link, ó. E vai abrir essa janela aqui para mim. E o que que eu posso fazer a partir de um link, tá? O que que esse link me permite? Ele permite me vincular algumas ferramentas aqui no Excel. Então, eu posso vincular a esse botão um link. Então, por exemplo, uma página da web, eu posso colar aqui então o link da web do site que eu quiser. E quando eu clicar nesse botão, ele vai abrir esse site na web. Então, por exemplo, toda vez que eu chego no meu trabalho, eu tenho que abrir 4 abas do navegador, uma com cada ação, por exemplo. Eu posso fixar aqui então um link em cada ação, e daí eu chego aqui no meu Excel, abro ele, clico nos 4 botões e ele já vai abrir para mim a cotação dessas 4 empresas, por exemplo. Então, eu também posso utilizar um link dentro do meu próprio Excel, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou começar explicando primeiro por esse, e depois a gente vai utilizar esse daqui para ver um pouquinho mais sobre o Banco Central, puxar o Banco Central como exemplo, tá? Então, colar nesse documento, aqui tem outros tipos também, tá? Criar um novo documento, então todas as vezes que vocês vão digitar aqui, clicar no botão, vocês também vão dar um nome pro documento, ele vai criar um documento, tá? Ou também enviar um e-mail, só digitar aqui o e-mail e ele vai estar enviando o e-mail toda vez que vocês clicarem nesse botão. Mas o foco da aula de hoje vai ser nesses dois principais que eu acredito que tem bastante coisa pra gente trabalhar, tá? Então, primeiramente, colocar neste documento. Então, a gente pode referenciar aqui, vocês podem ver que aparece todas as abas aqui do nosso Excel aberto, né? Então, eu tenho aqui a aba consultas e conexões e a outra aba aqui macros, ó. Por exemplo, se eu selecionar a célula macros e der um OK, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai me direcionar para a aba macros, ó. E aqui ele me direciona para macros. Se eu quiser, por exemplo, fazer um outro botão aqui para me locomover para essa minha primeira aba, eu posso, né? Só vou dar um Ctrl C aqui nesse botão. Deixa eu ver se copiou. Copiar. É, não tá indo. Então, botão zero. Inserir ilustrações, formas, retângulo com cantos arredondados. E vamos digitar aqui pesquisas e conexões. Consultas. E conexões. Aí. E eu posso vir aqui, então, só clicar com o botão direito, vir aqui no link, e aqui no meu colocar neste documento, eu seleciono aqui, ó, consultas e conexões. E dou um OK. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai me transferir para essa aba. Se eu clicar nesse, ele me transfere para outra aba, tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer um controle financeiro de vocês, onde todos os meses vocês vão colocar a entrada e saída de dinheiro. Vão fazer o caixa de vocês no Excel, né? Para ter o controle. Então, vocês podem colocar, por exemplo, de janeiro a dezembro e clicar e criar um botão para cada mês, né? Então, vocês têm uma aba mais gerencial, onde vocês vê um gráfico, por exemplo, o acompanhamento, como está indo os gastos de vocês e os investimentos, né, possivelmente. E também vocês podem inserir vários botões com todos os meses. Então, por exemplo, eu quero ir lá para fevereiro. Em vez de catar aqui na aba aqui embaixo, eu posso só clicar aqui em fevereiro, aqui no botão que eu crio, e eu já vou direto para lá, tá? Então, é uma função bem interessante, essa macro, tá? Que outras coisas a gente pode fazer com a macro também? A gente pode, por exemplo, abrir um link da internet. Eu já vou abrir aqui os dados abertos do Banco Central, que é o que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá? Dados abertos do Banco Central. A gente vai ocupar esse segundo link aqui. Aí, aqui já tem algumas informações que a gente consegue puxar no Excel através das funções que a gente vai aprender logo mais. Então, por exemplo, eu posso copiar aqui esse link, né, do site dos dados abertos do Banco Central, dou um Ctrl C, venho aqui no meu Excel e posso criar outro botão. Venho aqui em ilustrações, formas, esse daqui, e eu posso colocar aqui, ó, dados abertos do Banco Central. Bacen. Aí. E claro, eu posso modificar a cor do botão, tá? Preenchimento da forma, posso vir aqui e colocar a cor que eu quero. Só vou centralizar aqui então para ficar mais organizado. Colocar branco. Já tá branco. Negrito, centralizar. Aí. Então, mesmo esquema, né? Clico com o botão direito, venho aqui em link e aqui página da web. Eu posso também colocar por exemplo, se eu quero abrir um documento, toda vez que eu entro no meu Excel, eu tenho que abrir 3 documentos. Aqui, por exemplo, eu tenho as gravações das aulas, né? Então, toda vez que eu entro no meu Excel, eu tenho que abrir outra planilha. Então, eu posso também vincular a uma planilha e ele vai estar abrindo essa minha planilha, tá? Posso exemplificar aqui com a planilha número 2. Posso pegar aqui a número 3, que a gente vai também fazer, aproveitar para as consultas e conexões depois. Então, endereço, vou colar aqui o link do Banco Central e vou dar um OK. Então, já só vou fechar aqui essa aba do Banco Central.
Toda vez que eu clicar aqui, ele vai carregar para mim o site. Só uma coisa que a gente tem que se atentar é que como o Excel pertence à Microsoft, o navegador padrão que sempre abre vai ser o Edge, tá? Acredito que tem como modificar isso daqui, mas eu não me atentei muito a esse ponto. Mas se, por exemplo, vocês só podem utilizar o Google, acredito que dá para mexer em alguma configuração e vocês modificar do Edge para abrir no Google, tá? Só tomar uma água então. E mesma coisa se eu quero abrir um arquivo, tá? Vou criar mais um botão aqui. Vamos abrir a aula 3 do núcleo de Excel. Aula 3. Só a aula 3 tá legal já. Vou mudar aqui então, só para formatar esse botão, deixar um pouquinho mais bonito. Centralizar, vamos mudar a cor dele. Vou botar esse azul escuro aqui. Tá, aqui eu posso clicar então aqui com o botão direito, mesmo esquema. Venho aqui link. E aqui eu posso selecionar a aula que eu quero. Eu quero abrir essa aula 3, ó. Então eu só dou um aqui. Toda vez que eu clicar no botão, ele vai abrir aqui pra mim, que tá a nossa tabela que a gente trabalhou na aula 3. Eu já vou deixar ela aberta que a gente vai ocupar ela mais tarde. Então, seria esse a função dos links. Ela serve para dar agilidade às nossas planilhas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que abrir vários arquivos, é uma tarefa repetitiva, eu posso estar utilizando essa ferramenta para me trazer agilidade, tá? Então, The Link seria isso. Agora vamos partir para consultas e conexões. Quando a gente fala em consultas e conexões, a gente está falando de conexões de todas as formas, tá? Então, a gente pode puxar, por exemplo, uma tabela de outro Excel, outro Excel salvo, né? Como, por exemplo, a gente vai puxar aqui da nossa aula 3, a gente pode puxar uma tabela de outro Excel, ou, por exemplo, até mesmo dados da internet, né? Então, no exemplo da aula de hoje, a gente vai puxar os dados abertos aqui do Banco Central. Mas, claro, dá para puxar dados de vários outros sites, tá? Basta que eles estejam nos formatos que a gente vai estudar mais para frente. Então, a primeira forma da gente puxar um dado da internet é através de duas funções, a função serviço web e a função filtro XML. Então, para exemplificar como funciona isso, eu vou puxar o dólar de compra e o dólar de venda, direto do Banco Central. Então, clicar aqui no nosso link que a gente já criou. E aqui, logo que vocês entram, tem várias coisas que a gente pode puxar do Banco Central, tá? A gente pode puxar por aqui Desenrola Brasil, estatísticas do Pix, índice de atividade econômica do Banco Central, taxas de câmbio, taxa média de juro das operações de crédito, enfim. Vocês podem depois entrar aqui nesse site e pesquisar, tá? Mas o que a gente vai ocupar na aula de hoje é esse daqui, dólar comercial, venda e compra. Então aqui, dá uma breve descrição do que faz, opa, do que faz, né? Esse dólar comercial de venda e compra. Basicamente, ele traz diariamente o quanto que está o dólar de compra e de venda para que a gente pode anexar isso daqui no Excel, tá? Então, aqui, o boletim de fechamento PETAX corresponde à média aritmética das taxas dos boletins do dia. Então, aqui tem tem a documentação, que são os conjuntos de dados, né? Tem uma API, depende do para onde vocês querem puxar, tá? Como a gente vai puxar no Excel, a gente vai trabalhar principalmente nessas duas aqui, ó. Dá pra gente puxar a cotação do dólar em uma determinada data. Então, por exemplo, eu quero só o dólar de ontem. Eu posso puxar, só dou a data pro Banco Central e ele vai me dar o dólar de ontem. E também eu posso puxar a cotação do dólar por período. Então eu dou a data inicial para ele e a data final, e ele vai me dar a cotação do dólar nesse período, tá? Trazendo, claro, o dólar diariamente. Então o que a gente vai trabalhar na aula de hoje é essa daqui, ó, a cotação do dólar em uma determinada data. A gente clica aqui em explorar e ir para recurso. E aqui já vai aparecer o que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a gente vai ter que colocar a data da cotação. Vou colocar a data de ontem. Ontem não abriu, né? Então vou colocar de sexta, dia 21, porque hoje é uma segunda-feira, né? E aqui, a gente só precisa preencher obrigatoriamente o que tem esse asterisco vermelho, tá? O que não tem o asterisco vermelho a gente não precisa preencher. Então, aqui no campo JSON a gente também vai modificar. JSON é o formato de arquivo, tá, gente? E o Excel, ele trabalha com XML. Então, quando a gente só clica aqui e seleciona XML. Porque, claro, tem como puxar dados no Excel com JSON, mas é um pouco diferente, tá? Então, acredito que com o XML já funcione bem essa função que a gente quer, que é só puxar o dólar de compra e venda do dia 21, tá? Então, aqui nos campos a gente seleciona tudo que a gente quer. No caso, eu vou querer só a cotação de compra e a de venda, mas também daria para puxar a data e a hora dessa cotação. E aqui ele já vai fornecer para nós uma URL da nossa pesquisa, tá? Tá aqui embaixo. Eu posso colocar aqui em executar, ó. E ele já vai trazer aqui para mim quanto que estava a cotação do dólar. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma pesquisa rápida, os dados abertos do Banco Central é uma alternativa viável para eu pesquisar quanto que estava o dólar, tá? Então, aqui no dia na sexta-feira o dólar estava com 5,44 para compra, 44,1 para compra e para cotação de venda estava 44,16. Então, para puxar isso daqui no Excel, basta eu copiar essa URL e agora a gente vai lá no Excel trabalhar. Então, a gente vai utilizar duas funções para fazer isso, tá? A primeira vai ser, vou dar só um Ctrl V para colar esse link no nosso Excel. A primeira vai ser a função serviço web. Serviço web já apareceu. Só tem um argumento, que é a URL. Então a gente seleciona essa URL, fecha e dá um Enter. E olha aqui o que ele trouxe para nós. Ele trouxe o nosso dado em formato XML, tá? Aqui tá por extenso e não fica muito fácil de ver. Mas aqui no Banco Central também dá a alternativa da gente ver o arquivo em XML, ó. Carregar XML. E aqui mostra para nós, ele retorna a cotação de compra e venda em XML, ó. Então, por exemplo, se vocês se atentarem aqui onde está escrito cotação de compra, aqui no final tá a cotação de compra do dia, ó. E aqui a cotação de venda.
Então a gente tem que se atentar a esses dois pontos, tá? A gente acha primeiro o número, que é o dólar, e depois a gente tem que prestar atenção o que está escrito depois dessas duas setinhas e essa barra. A gente vai ter que dar um Ctrl C, depois do nosso número, né? Depois dessas duas setinhas aqui e na barra, no meio das duas setinhas e do lado da barra, a gente vai ter que dar um Ctrl C nesse argumento, tá? Então, Ctrl C porque a gente vai ocupar ele para estar realizando um filtro. Tá, então aqui a gente já copiou o nosso argumento e agora a gente vai ocupar a função filtro XML. Opa, filtro XML. Retorna dados específicos do conteúdo XML. Então, aqui em cima a gente tem o nosso XML, que é a mesma coisa lá no Banco Central, só que aqui ele colocou tudo em uma linha. E lá ele foi colocando, foi dando espaço, né? E foi colocando um abaixo do outro, para ficar mais organizado, tá? Mas então, como é que a gente faz para puxar um dado que está naquele formato XML e puxa só o filé, só o que a gente quer de fato, né? Então, a gente vai estar utilizando essa função filtro XML, que vai estar filtrando no nosso XML só o dado específico que a gente quer. Então, eu vou apertar um Tab, vou selecionar o nosso XML, porque ele pede aqui o argumento ó, XML, vou estar selecionando o nosso XML e o XPF, que seria o caminho para até o dado que a gente quer. Então, ponto e vírgula, e no XPF vai ser sempre padrão. Como é que a gente vai ter que utilizar isso? Nós vamos colocar aspas duplas, vamos digitar barra, barra, e agora a gente vai dar o Ctrl V naquele nosso argumento que a gente já copiou. A gente veio aqui, né? A gente quer a cotação de compra, então a gente vai vir aqui, dar um Ctrl C, e vir no nosso Excel aqui, abrir aspas duplas, colocar barra, barra, e vamos dar um Ctrl V para colar esse nosso argumento. Depois eu só fecho aqui com duas aspas, fecho parênteses e dou um enter. E olha aqui, ó, ele já me retornou. Mas aqui faltou a vírgula, né? Como que a gente adiciona a vírgula? Dá pra gente dividir esse número por colocar um e colocar seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Aí, aqui ele já me trouxe a cotação do dólar, o dólar de compra. Vou até digitar. Eu já coloquei uma caixinha separada, vou só dar um Ctrl X e colocar em cima, então. Ctrl V. Aí, o dólar de compra. E vocês podem pensar que pro dólar de venda é muito parecido, né? Então eu vou só copiar o nosso argumento aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. E vamos lá ver no nosso XML como tá o dado. Ó, então aqui a cotação de venda já está aqui embaixo, né? Então a gente vai copiar a mesma coisa, esse argumento, dá um Ctrl C, deixa de fora a barra, tá, gente? Vem aqui, duplo clique e só modifica aqui de compra, modifica tudo para venda. E dá um Ctrl V. E dá um Enter. Aí, então agora a gente acabou de puxar o dólar de compra e de venda para sexta-feira, que foi o dia 20 e... Foi o dia... Vamos ver aqui no nosso XML que dia foi. Pro dia 21. Então, 21/6, o dólar fechou, o dólar de compra fechou em 5,44,1 e o dólar de venda fechou em 5,44,16, tá? Vocês podem ver que isso daqui ficou fixo, né? Por exemplo, se eu quiser puxar o dólar de 1º de janeiro, eu não vou conseguir. Eu vou ter que entrar aqui no Banco Central, fazer uma nova pesquisa, vou ter que vir aqui em 1º de janeiro. 1º de janeiro acredito que não vai dar, porque era feriado, então acredito que dia 2 de janeiro já deu pra puxar. E eu vou ter que fazer aqui, copiar o URL, fazer todo o processo de novo, aplicar a função serviço web e o filtro XML para estar puxando no meu Excel o dólar daquele dia. Mas uma coisa que a gente pode fazer, que nós já aprendemos, que é utilizar a função concatenar nesse nosso link que ele forneceu. Como que vai funcionar isso? A gente vai dar um duplo clique aqui no nosso link, vamos selecionar um igual na frente e vamos colocar esse nosso link aqui entre aspas. Porque quando a gente coloca esse nosso link entre aspas, a gente vai conseguir editar ele. E o que que a gente vai modificar nele? Eu vou só colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. Hoje. Aí. E aqui eu vou puxar o dia, o mês e o ano. Vamos puxar aqui embaixo. Igual dia. Vamos puxar aqui dessa data. Igual mês. Mês. E vamos puxar o ano também. Ano. Tá, então aqui vamos pintar aqui pra gente se lembrar. Pintar de laranja. E como que a gente pode modificar isso daqui para deixar dinâmico? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, onde eu tenho a minha data, ela vai estar aqui, ó, e eu posso deixar ela dinâmica através da função concatenar que a gente já aprendeu, né? Então eu posso colocar aspas duplas, colocar um e comercial, dois e's comerciais, mais aspas duplas, e depois eu só apago esse 06, ó. E aqui no meio eu vou estar colocando, aqui é o mês. Eu só seleciono essa minha célula que tem o mês, ó. E, por exemplo, aqui no dia, eu faço o mesmo esquema, né? Eu coloco aspas duplas, dois ex comerciais, mais uma aspas duplas e apago 21, ó. E aqui no meio eu vou estar selecionando o dia. Aqui o Banco Central puxa virada, né? Primeiro ele puxa o mês e depois ele puxa o dia. Então tem que se atentar a isso para não fazer errado. E a mesma coisa para o ano. Aspas duplas, dois ex comerciais, aspas duplas, apago 2024. E aqui no meio vou estar selecionando o 2024. E vou dar um Enter. Ó, e vocês podem ver que aqui ele já modificou, né? Então, conforme eu vou modificar essa data, o dólar vai ficar dinâmico. Vamos puxar 1º de janeiro, vamos ver se ele vai. 01/01/2024. Ó, deu um erro de valor porque era feriado naquele dia. Vamos puxar do dia 2. 02/01/2024. Aí, ó. Aqui ele já puxou o dólar do dia, ó. Então aqui vocês podem brincar, puxar o dólar do dia que vocês quiserem, tá?
Então, de serviço web seria isso, gente. Acredito que aqui deu bem para exemplificar como isso daqui pode ser útil, né? Então, por exemplo, se eu preciso ver todo dia a cotação do dólar, eu tenho uma dívida que está cotada em dólar. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar a função hoje, né? Que todo dia que eu abrir essa planilha vai estar modificando o dia e, consequentemente, vai estar modificando o dólar. Isso aqui pode ser muito útil para mim, né? Para não precisar, por exemplo, ter que ficar entrando na internet toda hora. Claro, dá pra gente utilizar um botão, colocar um link e ver essa cotação do dólar, né? Mas, então, seria isso de serviço web e filtro XML. Agora eu vou ensinar para vocês outras duas formas que a gente pode também estar puxando dados, tá? É uma através de uma função da aba dados aqui do Excel, tá? E eu vou puxar aqui da notícias agrícolas, tá? Então a gente pode vir aqui em dados e vir aqui, ó, obter dados de, e a gente vem aqui em outras fontes. E aqui a gente pode puxar, por exemplo, um dado da web, e, por exemplo, uma tabela, de uma tabela, um intervalo, ou, por exemplo, aqui de um arquivo Excel que a gente tem, ó. Primeiro eu vou explicar do arquivo Excel, depois a gente puxa da internet, tá? Por exemplo, aqui eu posso puxar de uma pasta de trabalho que eu tenho. Eu tenho que sempre conferir os dados em uma outra tabela, eu tenho que sempre dar um Ctrl C e Ctrl V na tabela. Eu posso estar fazendo uma conexão com essa tabela, e toda vez que a pessoa salvar a outra planilha, ela já vai atualizar automático aqui nessa meu Excel. E eu não preciso mais ficar entrando naquela planilha e dar Ctrl C, Ctrl V. Então, como é que funciona isso? A gente pode vir aqui, então, obter dados, né, de arquivo e selecionar uma pasta de trabalho. Aqui eu vou catar aqui a nossa aula, LMF, aulas de Excel. Vamos estar referenciando aqui a nossa aula 3, né? E vamos clicar aqui em importar. Ele vai conectar. E aqui o que vai aparecer? Ó, vai aparecer todas as tabelas que a gente tem lá naquela aula, que a gente trabalhou lá naquela aula, tá? Então, quando a gente clica aqui, vai aparecer aqui a visualização das tabelas, tá? Eu vou estar puxando essa tabela 2, que é aquela tabela lá de classificação das empresas. Caso a gente queira puxar mais de uma tabela, é só selecionar vários itens aqui e selecionar todas as tabelas que vocês querem, tá? Mas no caso aqui da nossa aula, do nosso exemplo, a gente vai utilizar só a tabela 2. Então, só clicar aqui, ó, em carregar, que ele vai fazer, vai processar a consulta e ele vai carregar em uma nova aba pra gente. Ó, e aqui, por exemplo, eu já tenho a minha tabela, né? Não precisei entrar naquele Excel para puxar essa tabela. Ficou de maneira muito mais fácil, eu já consegui puxar, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no final, ó. Vou vir aqui no final da minha tabela. Aula sobre consultas e conexões. Eu vou vir aqui nesse meu Excel 3 aqui que eu já tenho aberto, ó. Que foi aonde eu digitei aula sobre consultas e conexões e eu vou apagar essa linha, ó. E eu vou, por exemplo, vir aqui e salvar a aula 3. Quando eu vier aqui no meu Excel de novo, na aula de hoje, e eu vir aqui, ó, na aba tabela de design, ou até mesmo aqui em dados, ó. Vir aqui em dados e clicar em atualizar, e clicar nessa setinha aqui, ó, vai sumir o que eu tinha escrito, né? Então, por exemplo, eu atualizei na outra tabela e eu fiz uma edição na outra tabela, salvei, e quando eu atualizei, essa tabela do meu outro arquivo já apagou. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e escrever outra coisa, ó. Vou digitar aqui nessa linha de baixo. Aula sobre consultas e conexões. Conexões. Aí, me deu um branco como escrevi a conexão, gente. Tá, e eu vim aqui e só atualizo a planilha. Então, por exemplo, eu venho aqui na minha outra aba, né, que eu tenho essa minha conexão e venho aqui só em atualizar, ó. E ele vai aparecer aqui aula sobre consultas e conexões. Me deu um branco como escrever conexões. Mas enfim, dá pra gente puxar, dá pra puxar de outros arquivos, dá pra puxar de um Word, dá pra puxar de uma nota, dá pra puxar de vários arquivos que o pacote Office já tem por si só, né? Já tem no Microsoft Office. Então dá para puxar vários arquivos, várias tabelas desses dados, né? Por exemplo, se eu quiser puxar de um PDF, eu também consigo. Normalmente, quando a gente puxa de um PDF, a gente dá um Ctrl C e Ctrl V no PDF, ele dá uma desformatada. Então, dá para a gente aplicar esse mesmo esquema, vir aqui em dados, vir aqui em obter dados do arquivo e vir aqui em PDF, tá? E tá selecionando a tabela do nosso PDF. Ele vai trazer uma tabela muito parecida com essa, que já vai estar formatada, tá? E claro, agora vamos puxar desse nosso site aqui da web, ó. Ctrl C, como que a gente faz para puxar um, uma tabela da internet, tá? Então eu já deixei previamente aqui salvo esse link, né? Então a gente só vem aqui em dados, obter dados de outras fontes e vem aqui da web. Clique em da web. E ele vai carregar aqui para nós essa caixa e a gente só vai dar um Ctrl V aqui na nossa URL. E vamos dar um OK. Ele vai carregar, mesmo esquema, vai apresentar todas as tabelas do site. Eu só vou abrir aqui o site para a gente ver melhor. Aqui, ó, site da Notícias Agrícolas. Aqui tem vários indicadores, eu peguei da soja, tá? Então, indicador da soja Exalc da B3, do Porto de Paranaguá. Indicador de soja CPE Exalc, também do Paraná. Soja da Bolsa de Chicago, então prêmio de soja no Porto de Paranaguá. Aqui tem várias tabelas, vocês podem ver que sempre é uma tabela, ó. Então a gente consegue estar puxando essa tabela. Esses indicadores aqui, esse preço aqui, por exemplo, do valor da saca de 60 quilos de soja,
ele vai se atualizando no site todos os dias, tá? Então a gente pode também puxar, por exemplo, eu sou um produtor rural e eu preciso ter o controle do valor da saca de soja. Então eu posso estar puxando isso daqui no Excel também. Só vir aqui no Excel, então, eu já estou com o link no Ctrl C, né? Então venho aqui em dados, obter dados de outras fontes da web, dou um Ctrl V, dou um OK, e aqui vai carregar todas as tabelas que eu tenho naquele site, tá? Então, por exemplo, se eu preciso puxar aqui só o valor da saca de soja hoje, ó. Eu tenho a tabela 1 aqui, que é o valor da saca de soja de 60 quilos. Eu acho que só muda o local que puxa. Aqui do Porto de Paranaguá, e aqui da soja CP Exalc. Vamos puxar essa aqui, ó, soja bolsa de Chicago. Fechamento por bushel. Vamos puxar essa daqui. Acredito que seja a tabela número 2 ou 3. 2. Aqui, ó, o prêmio por o valor do bushel, ó. Então eu posso vir aqui em transformar dados ou carregar. Se eu vier aqui em transformar dados, vai abrir uma outra guia aqui para mim. Aqui ele vai processar a consulta. Vai abrir o editor de Power Query. O que, que é isso? É uma aba que a gente pode editar esses dados antes deles virem para nossa planilha do Excel, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui vários dias, né? Aqui no caso eu tenho só a data por mês, mas, por exemplo, se eu quero puxar só, tem vários dias aqui, eu quero puxar só o mês de janeiro. Eu consigo vir aqui e aplicar um filtro muito parecido com o que eu tenho no Excel, tá? É exatamente um filtro igual que eu tenho no Excel. Então eu posso aplicar, posso adicionar colunas, remover linhas, colunas, enfim. Podem editar do jeito que vocês quiserem. E depois vocês só fechem aqui, ó, fechar e carregar dados. Fechar e carregar. Ele vai obter os dados, vai puxar os dados da internet e vai puxar para vocês uma tabela no Excel também, tá? Então, conforme se atualiza no site, o bushel da soja vai se atualizar aqui no Excel de vocês também, tá? E você tem uma dica muito legal que vocês podem clicar com o botão direito aqui na consulta e conexão e vir aqui em propriedades, ó. E aqui em propriedades vai estar aqui a última atualização, controle de atualização. Vocês podem estar modificando, ó. Então, por exemplo, aqui está fixado a cada 60 minutos vai atualizar. Mas, por exemplo, eu quero atualizar com mais antecedência, eu quero atualizar mais rápido. Eu posso modificar aqui, por exemplo, consigo colocar até 1 minuto, ó. Então, de 1 em 1 minuto vai estar atualizando essas cotações, tá? Acredito que no site não atualiza de 1 em 1 minuto, mas se atualizar de 1 em 1 minuto, o meu Excel já está preparado para isso. Então, essa seria a outra forma de puxar uma conexão, né? Através aqui da aba dados e vir aqui em obter dados de outras fontes e da web. E ainda tem outra forma de eu puxar esses dados, tá? Eu coloquei aqui embaixo. Vou apagar. Por exemplo, eu posso puxar esse dado de outra maneira, tá? Eu quero, por exemplo, saber a cotação da Vale. Eu consigo também puxar isso daqui. Vamos puxar lá do Yahoo Finance, que a gente já trabalhou nas outras aulas com o Yahoo Finance. Podia ser qualquer outra empresa, tá? Mas eu vou puxar da Vale. Então, selecionar Vale. E, por exemplo, aqui está o valor da ação da Vale, ó. Eu posso só selecionar o valor da ação, dar um Ctrl C nela. E daí eu venho aqui no meu Excel e eu venho aqui e ver nele, ó. Um Ctrl V. E vai aparecer esse CTRL, ó, opções de colagem. Eu vou clicar aqui nele e vai aparecer aqui para mim, ó, consulta a web atualizável. E eu vou clicar nisso daqui. Ele vai abrir aqui para mim essa maneira de puxar dados, ela dá alguns erros, tá? É normal que apareçam esses erros, então é só a gente clicar assim até parar esses erros, tá? Sim, puxar aqui para vocês. E da mesma maneira eu consigo estar puxando tabelas ou, por exemplo, o site inteiro, tá? Aqui não ficou muito bonito, mas aqui ele está puxando o site, tá? Tá aqui a cotação da Vale, ó. Então, vai aparecer essas setinhas aqui em todas as tabelas que tem. Por exemplo, aqui tem uma tabela, ó. Se eu entrar lá no site do Yahoo, vai ter aqui, ó. Open, Bid e Ask. Vamos lá ver o que que é isso, ó. Open, Bid e Ask. Então, ele está puxando aqui para mim essa tabelinha, ó. Mas, por exemplo, eu quero puxar a cotação. Ela está fora dessa tabela. Como que eu faço isso? Eu posso estar puxando o site inteiro, tá? Então, caso eu queira só aquela tabela, eu seleciono só essa setinha que ele vai estar puxando só essa tabela, tá?
Mas, por exemplo, eu quero o site inteiro, então eu venho aqui e seleciono a primeira setinha, que ele vai carregar para mim o site inteiro. Só clicar em importar. Aqui vai demorar um pouco, tá? Essa parte demora bem mais, enquanto eu só vou tomar uma água, enquanto ele carrega os dados. Essa parte demora bastante, gente, porque ele está fazendo uma varredura em todo o site e ele vai colar todo o site dentro do meu Excel, tá? Essa daqui é uma ferramenta que acaba que não se utiliza muito porque, como vocês viram, ela demora bastante, né? Mas, por exemplo, se for executado em segundo plano, acredito que é viável. Olha, aqui ele já colou para mim todo o site aqui embaixo, tá? Aqui eu tinha, acabou ficando a formatação da preparação da aula que eu tinha feito. Só ir para baixo, então, até a gente achar a cotação, que ele trouxe tudo pra gente. Tudo que tinha no site, no caso, né? Aqui, ó, Vale SA e tá aqui a cotação, ó. Tá na linha A, tá na célula A 484. Então eu posso vir aqui para cima e puxar aqui a cotação na linha A 484. Aqui, por exemplo, eu digito A 484. E aqui ele vai trazer para mim a cotação da Vale 3. Vale 3. Aí. Então, são maneiras diferentes da gente puxar a cotação, tá? Dá para a gente puxar dados do serviço web e filtro XML utilizando essas duas funções. Vale ressaltar que o dado que eu vou puxar necessariamente precisa estar em XML, tá? Então, no caso aqui do dólar, ele me retorna um link em XML, me retorna um dado aqui em XML. Se eu colar esse dado no Google, por exemplo, ele vai me retornar um XML. Então, esse dado tem que estar em XML. Tem o CEP também, que é muito conhecido, que o pessoal utiliza bastante, que é puxar o CEP através do XML. Então, só se atentar que o dado precisa estar em XML para funcionar, senão ele não vai funcionar, tá? E depois tem os dados da web, né, que seria através da função dados, obter dados, e vir aqui de outras fontes e da web. E a gente também consegue puxar de outras planilhas do Excel através do arquivo em pasta de arquivo, por exemplo, um arquivo JSON ou um PDF, tá? E essa última maneira, então, eu preciso colar parte do site, dar um Ctrl C nele e depois dar um Ctrl V no meu Excel e ir nas opções de colagem e colar todo o meu site no Excel, tá? Acaba que essa última maneira ela apresenta alguns erros, é normal o Excel apresentar esse erro, tá? Mas ãh, dependendo do que vocês quiserem buscar, precisa fazer poucas consultas, por exemplo, de uma em uma hora, acredito que essa maneira aqui também é viável, tá? Então, se quiser puxar uma tabela, esse daqui é o mais recomendado. Se quiser puxar um dado em específico, o serviço web filtro XML é mais recomendado. E caso queira puxar, por exemplo, um dado que não está em uma tabela, a gente pode também utilizar essa outra forma, tá? De puxar o site inteiro. Então, matado o conteúdo sobre consultas e conexões e partindo aqui para macro. Eu vou apagar só esse botão aqui para não atrapalhar a gente. Recortar. Aí. Tá. Então, como que a gente vai trabalhar a macro? Para que serve a macro, né? A macro é uma ferramenta muito utilizada para otimizar tarefas repetitivas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha planilha os meses aqui. Eu tenho as despesas do mês, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui despesa um, despesa 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no meu mês, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco R$ 50, R$ 20, R$ 15, R$ 30. Eu tenho um controle bem firme nas minhas despesas. Vou colocar aqui só alguns valores para a gente trabalhar. Por exemplo, se eu atualizo essa planilha todo mês, eu tenho que vir aqui manualmente e excluir todos esses dados, tá? Aqui parece pouco, mas, por exemplo, eu tenho muitos gastos, então eu tenho, vai lá, 100 linhas de despesa. Como é que eu faço para pagar isso daqui com uma macro, tá? Eu posso vir aqui na guia desenvolvedor,
Caso vocês não tenham a guia desenvolvedor habilitado no Excel de vocês, eu só vim aqui em arquivo, vim aqui em opções, vir aqui personalizar faixa de opções e ativar a guia desenvolvedor que ela vai estar desativada. Só vocês ativarem e dar um OK, tá? E ela já vai aparecer aqui para vocês. Então, como que eu faço para utilizar uma macro? Eu posso utilizar uma macro para apagar todos esses dados toda vez que eu preencher. Eu não preciso vir aqui apagar dado por dado. Então, como que vai funcionar isso daqui? Aqui vai aparecer todas as macros que eu tenho gravado. Então, quando eu clicar aqui, não tem nenhuma macro que eu gravei, né? Ela vai aparecer aqui. E se eu quiser gravar uma macro, o que que eu faço? A macro simplesmente ela copia os passos que eu faço no Excel e depois ela replica isso. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em gravar uma macro e ela já vai nomear aqui uma macro, macro 1. Eu vou colocar aqui limpar despesas. Eu não posso dar um espaço e colocar limpar espaço despesas, tá? Porque ele vai dar um erro. Eu preciso colocar algum caractere especial para juntar isso daqui, tá? Vou colocar esse caractere especial, despesas, despesas, aí, e dá um OK. Quando apareceu esse quadradinho, quer dizer que o Excel já está gravando tudo que eu estou fazendo, tá? Claro que se eu não fizer nada, ele não vai gravar nada. Mas então todos os passos que eu der, ele vai gravar. Eu vou, por exemplo, eu vou apagar todos esses meus dados aqui e vou dar um delete. E é só isso que eu quero que essa macro faça, tá? Então eu venho aqui parar macro. Então, dá um Ctrl Z então aqui só para ele colar de novo esses meus dados. E quando eu clicar aqui em macros, ó, vocês vão ver aqui que já está gravado a macro que eu fiz. Então eu posso adicionar essa macro aqui que eu tenho um botão. Claro, eu posso vir aqui em macros, selecionar a macro e só colocar em executar, mas eu também posso adicionar um botão para inserir essa macro, tá? Muito parecido com os links. Então eu venho aqui na guia desenvolvedor, inserir e vou nesse primeiro botão aqui, ó, controle de formulário, e vou desenhar o botão. E aqui já vai aparecer aqui para mim atribuir uma macro, tá? Então, selecionar a macro despesas, limpar despesas e vou dar um OK. E aqui ele já fez, né? Vou só renomear aqui o botão limpar despesas. Aí, tá todos os dados de novo. Aqui vai puxar o Excel vai achar alguma lógica e vai puxar os dados. Então, por exemplo, eu quero puxar esses dados aqui que é dinheiro, tá? Eu posso utilizar uma macro só para fazer isso. Então eu venho aqui, clicar limpeza, ele vai apagar para mim, tá? Parece uma função boba, mas acaba sendo muito útil quando a gente tem um grande volume de operações manuais para fazer no Excel. Essa macro pode auxiliar bastante, tá? E pro outro exemplo que eu trouxe aqui para a aula de hoje é em função do registro de operações de compra e venda de ações, tá? Então, a gente pode também utilizar uma macro para estar nos auxiliando a colar essas operações na nossa base de dados, que eu fiz aqui uma tabelinha bem ligeiro, para a gente colar, por exemplo, essas operações, tá? E deixar registrado como tá indo as nossas operações de compra e venda de ativos, tá? Então aqui eu coloquei a data, utilizei a função hoje para sempre trazer a função de hoje, né? Aqui eu vou colocar manual, o ticker da ação, por exemplo, Vale 3 que a gente já está trabalhando ela, né? Vou colocar aqui a Vale. E aqui compra e venda, né? Utilizei uma formatação condicional para colocar. Não, desculpa, eu utilizei uma validação de dados para estar utilizando essa lista suspensa, né, de compra e venda. Como no caso aqui vai ser uma compra de Vale. Aqui é o preço da compra, aqui eu não sei o preço da Vale de hoje, deve estar em torno de esses 50, vamos ver aqui, 60,90. Então hoje a Vale está 60,90. E aqui a quantidade, quero comprar somente um lote de Vale. Então aqui ele já calcula para mim, já utilizei a função que ele vai calcular um lote padrão de Vale, né? Vai pegar o preço, multiplicar pela quantidade vezes 100, que é o lote padrão de Vale. E como é que eu faço para puxar esses dados aqui na minha tabela, né? Como é que eu faço para dar um Ctrl X aqui, tirar esses dados daqui e colar ele aqui na minha tabela? Eu posso estar utilizando uma macro para fazer isso, tá? Então eu posso vir aqui, gravar macro. Aqui vamos colocar formulário de ações. Base de dados ações. Base de dados ações. Aí. Vou colocar tudo junto para não precisar usar o caractere especial, tá? E vamos criar. Opa, aqui ele abriu o VBA para mim. Vem aqui gravar macro. Gravar
ações. Aí, dou um ok. Então apareceu o quadradinho para mim, já está gravando tudo o que eu faço. Então, o que que eu quero que ele faça? É uma tarefa bem simples. Eu quero que ele copie isso daqui e cole em dados transpostos aqui, colar esses dados que estão na vertical, quero que ele cole na horizontal. Então, como está gravando, a primeira tarefa que eu quero que ele faça é copiar todos esses dados aqui e dar um Ctrl C. Ctrl C. E depois eu quero que ele venha aqui na linha, por exemplo, eu quero já deixar salvo para 100 operações, tá? E aqui eu sei que a data está na coluna I. Eu posso vir aqui em cima, onde eu tenho a célula, e digitar, por exemplo, I100, a célula I100. E quando eu der o Enter, eu vou lá para a célula I100, ó. Dou Enter. Fui lá para a célula I100. Para que eu faço isso? Para depois eu clicar o Ctrl, seta para cima, ó. E daí eu venho para a linha de baixo e vou estar colando a minha operação. Vem aqui colar especial e dados transpostos. Depois que ele faz isso, eu quero que ele venha aqui, apague a vale e limpe isso daqui também, limpe esse dado e a quantidade. E depois cai aqui. E parar a gravação. É isso que eu quero que ele faça na minha macro, tá? Então, tá gravada a macro. Como é que eu faço para utilizar ela? Vou estar inserindo o botão, inserir um botão, base de gravar ações, esse daqui, né? Vou dar um OK. Então aqui, por exemplo, vamos puxar aqui a Vale, vamos ver se está funcionando direitinho. Vale 3. Vamos comprar aqui, né? Comprar Vale, preço tá 60,90, acho que era. E a quantidade uma. Quantidade uma. Clicar aqui. Ok, aí ele já colou para mim. Acabou que não formatou direito, né? Aí, agora ele formatou certinho, tá? Então eu posso fazer isso daqui várias vezes que ele vai estar sempre gravando para mim, tá? Mas vocês podem ver que eu vou fazer uma venda dessa operação e vai dar algum erro aqui, ó. Já vamos trabalhar esse erro, ó. Vale 3. Agora eu vou fazer uma venda. Por exemplo, agora a ação da Vale, sei lá, bateu R$ 62. E agora eu vou vender essa minha ação. Quando eu tá realizando uma venda, ãh, ele vai substituir, tá? Por que que ele fez isso? Ele foi lá na linha L100, que eu gravei pra ir na linha L100 e sempre puxar pra cima, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu quero que ele sempre chegue aqui na data e preencha a linha de baixo com os dados que eu tenho aqui. E depois apague, tá? Mas o que que tá acontecendo? Ele tá sempre batendo na data e colando embaixo. Como é que eu faço para ele bater aqui na próxima operação e colar na de baixo, tá? E não ficar modificando sempre essa daqui. Eu quero que ele vá acumulando, eu quero saber o histórico, tá? Então, eu posso estar utilizando referências relativas. Então, como é que isso daqui funciona? Eu vou apagar e gravar a macro de novo, tá? Então, vou botar para gravar a macro 3. Vou deixar com o nome macro 3 mesmo. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C em todos esses meus dados, tá? Dar um Ctrl C. Venho aqui lá na linha I100, 100, vou dar um Enter. E agora eu vou dar o Ctrl seta para cima. E quando eu chegar aqui na data, eu vou ativar essa opção de referência relativa, tá? Para ele sempre ver a posição que tem dado e ele vir para debaixo. Então, eu vou usar a referência relativa, vou clicar a seta para baixo, porque eu quero sempre a célula que está vazia. Venho para a célula para baixo, desativo a referência relativa e agora sim eu colo especial. Vim aqui e transponho os meus dados, tá? E depois eu vou clicar aqui da ESC, só para cair fora e posso parar já a minha gravação, tá? Então, vou só apagar aqui. Vamos atribuir aqui um nome para nossa macro, né? Que vai ser gravar operação. Gravar operação, fechou. E aqui vamos estar fazendo então primeiro a compra da Vale de novo. Vale 3. Compra, preço 60,90. Quantidade 1. Ele já calculou para mim. Gravar operação. Então ele já fez todas as operações e deixou gravado, né? Então, por exemplo, eu quero fazer a venda da Vale. Vale 3. Para estar chegando nessa setinha e puxando esses dois dados, eu também posso utilizar o atalho, tá? Eu só venho em cima da célula e clico no Alt e seta para baixo, que ele já vai abrir aqui para mim essa lista suspensa, tá? É um atalho útil também. E eu vou estar realizando uma venda. Preço de venda, R$ 62. Vou estar realizando a venda dessa uma quantidade de ação, né? E coloco aqui gravar a operação. E o que que deu errado?
Vamos ver o que que deu errado, gente. Não era pra ter acontecido isso. Vamos gravar de novo. Ctrl C, ah, gravar macro, macro 4, Ctrl C, vou lá para a linha L, na linha I 100, Ctrl para cima, usar a referência relativa para baixo, vou colar o meu dado, transpor, desativar a referência relativa, não ESC, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui e apagar aqui. E para a gravação. Vamos ver porque que deu errado. E vamos atribuir essa nossa macro 4. Macro 4. Aí. Aí, agora deu certo, ó. Eu acabei não ativando a. Eu acabei desativando antes a referência relativa, né? Então, primeiro a gente tem que colar para baixo, colar os dados e depois desativar a referência, tá? Eu acabei desativando antes, daí apresentou erro. Mas então, sempre se atentar a isso. Vou apagar aqui tudo então e vou aplicar de novo para ver se está funcionando. Vale, vale 3. Está realizando uma compra. Preço 60,90. Quantidade 1. Aí, gravar a operação. E agora ele já limpou para mim, né? Vamos estar realizando a venda então da Vale, que ela subiu para R$ 62. Opa, venda, R$ 62. Uma ação, gravar a operação. Aí agora tá certinho. Só tinha usado. O professor mesmo errou a referência relativa, né? Mas então, se atentar para isso, vocês entenderam por que que eu gravei sempre a célula I100, né? Porque ele sempre vai vir aqui na linha 100 e vai puxar para cima. Ele vai bater aqui nessa minha última operação e vai colar na linha de baixo, tá? Então, faço uso da referência relativa, bate aqui em cima, ativa a referência relativa, depois dou um seta para baixo, colo os dados e desativo a referência relativa e paro a gravação da minha macro, tá? É uma macro bem, acredito que pode ser útil para vocês. Ah, claro, também dá para converter esse intervalo aqui em uma tabela ó, e depois referenciar a tabela, né? E ele sempre vai puxar a tabela. Vamos formatar esse nosso intervalo aqui como tabela. Vou puxar essa tabela mesmo. Aqui minha tabela tem cabeçalhos. Ctrl Z não tem. Ah, vou apagar essa primeira linha aqui só para deletar, só para puxar o cabeçalho certo. Num Ctrl X selecionar para cima. Ctrl X, puxar para cima. E agora eu vou converter em tabela. Tabela. Aí tem cabeçalhos. Aí agora deu. E sempre que eu vou gravar uma operação, ó, ele vai já adicionando a minha tabela automaticamente, tá? Então, depois eu posso estar referenciando essa minha tabela para fazer, por exemplo, uma tabela dinâmica, ou, por exemplo, fazer um gráfico, ou utilizar um PROC-V. Então, é interessante também deixar essa nossa base de dados já convertido em tabela, tá? Então, essa seria a aula de hoje. A gente finda o nosso núcleo de Excel. Espero que vocês tenham gostado do Excel, do núcleo, tá? Eu busquei trazer bastante conteúdo que, até para me desafiar mesmo, tinha alguns conteúdos que eu nem conhecia, nem sabia como que funcionava. Então, eu tive que pesquisar bastante para trazer para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado do núcleo, o núcleo tenha ficado com um conteúdo legal, de qualidade, tá? E caso vocês tenham alguma crítica ou sugestão para o próximo semestre, né? Vocês podem entrar tanto em contato comigo ou com o diretor de formação, qualquer membro, e tá dando o feedback, né? A gente tem também o nosso formulário lá no grupo do Whats, então também é interessante vocês, quem ainda não respondeu, ir lá e responder o grupo, né? Para a gente ter esse feedback e fazer o controle de como é que foi a cadeira, se vocês gostaram ou não, e também sempre melhorar para a próxima, né? Então, essa seria a aula de hoje, pessoal. Eu só tenho a agradecer a vocês. Tenham uma boa noite, então.